pois elas se tornarão atos. Presta atenção em teus atos, pois eles se tornarão hábitos. Presta atenção em teus hábitos, pois eles se tornarão teu caráter. Presta atenção em teu caráter, pois ele é o teu destino. Talmud. Que em 5.781, nossos pensamentos, palavras, atos, hábitos e caráter sejam determinantes de um destino promissor, de paz, alegrias, liberdade, esperanças e grandes compensações. Que sejamos todos inscritos no livro da vida, da felicidade, da prosperidade e de muita saúde. Shana Tová Umetuká. Shalom, amados! E hoje esse dia tão especial, porque ontem comemoramos 5.781, o ano novo cabalístico. E vai ser um ano de propósito. Então ainda dá tempo de você pensar aí, qual é o seu propósito de vida? Não perca mais nem um segundinho e vai lá, faz as suas anotações de todos os que você possa ter, não precisa ser só um. E agora nós vamos uma vez mais aqui pelo nosso programa Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e o seu coração, falar como sempre de saúde e de espiritualidade. E sempre, vocês sabem, com muita alegria, porque uma das que nós podemos até falar, não é, Marcos, que é as realizações na Cabala. Primeiro mandamento seria o compartilhar, mas um deles é o quê? Alegria, nos manter sempre muito alegre, não importa o que estejamos atravessando. Precisamos manter o quê? A fé, a alegria, perseverança, sermos persistentes nos nossos propósitos. E estamos hoje com muito carinho, com um grande amigo que hoje nos está dando a honra, a oportunidade de estar presente conosco, o Fábio Rocha, o Marcos Latari, como sempre. Shalom, meus queridos. Shalom. E o Pedro no som, lá nos dando aquela ajuda amorosa, como sempre. E vamos falar hoje, né, de ozonioterapia. Mas, evidentemente, Fábio, que eu gostaria que você fizesse a graça de se apresentar, de falar um pouquinho de você, como que você chegou nesse magnífico trabalho. E, claro, temos umas perguntinhas aqui para fazer para você, porque vamos aprender juntos, junto com os nossos amados, tá bom? Sobre ozonioterapia, então, por gentileza. Será um prazer falar. Bom, primeiramente, então, obrigado, Valdívia, obrigado, Marcos, já nos conhecemos há tanto tempo, uma honra estar aqui com vocês. Pessoas que eu sei do caráter, sei do propósito divino que tem na vida. Então, para mim é uma honra estar aqui. E é também curioso, eu quero agradecer a própria Rádio Vibe Mundial, porque foi através dessa rádio, há 20 anos atrás, que eu mudei completamente o meu destino espiritual, o caminho espiritual que eu trilhava. Olha, que eu vinha testemunho. Eu vinha do espiritismo como médium, trabalhando muito tempo, sobretudo com mediunidade de cura. Mas foi pelas ondas dessa rádio que eu conheci a eubiose, através do programa do saudoso professor Ademar Ramos, que era o comunicador oficial da eubiose à época. E na mesma ocasião, no mesmo momento, também encontrei o programa da Crisostelar, e aí iniciou toda essa nossa trajetória, toda essa nossa amizade. Bom, para falar de ozonioterapia, eu quero comentar um pouco sobre o que eu faço, né? Eu sempre, embora a minha primeira formação foi em Direito, eu seja advogado também, mas não exerça mais a profissão, eu sempre gostei da área de saúde. Tá. Mas a saúde do ponto de vista do Oriente, porque, e aqui os ouvintes todos da rádio compartilham disso, a gente gosta de uma visão mais holística do processo. Sem dúvida. Então eu fui estudar a medicina chinesa, sobretudo a parte nutricional chinesa, a medicina nutricional chinesa, que também é chamada de dietoterapia.
Eu não uso muito o termo dietoterapia porque as pessoas pensam que é para fazer regime. Sim, E a gente usa, então, eu prefiro colocar como uma medicina nutricional chinesa para facilitar o entendimento das pessoas. Tá. Então, me especializei nesse setor. Também tive formação na nova medicina germânica, ou chamada também de germânica Heilkund, e fiz formação também em ozonoterapia, uma formação internacional em ozonoterapia, por conta que durante os anos eu vim descobrindo as maravilhas dessa técnica, né? Então, eu só tenho coisa. Depois que a gente conhece a técnica, a gente fica maravilhado, né? Falando um pouco da história da ozonoterapia. Sim, por gentileza. Ela tem ela não é de agora, ela é uma técnica secular. Ela foi utilizada com muito êxito na Primeira Guerra Mundial, onde em 1915, né, os soldados, sobretudo no fronte alemão, obviamente muito machucados com toda aquela questão da própria guerra, eles eram tratados com ozonioterapia para evitar amputações. Nossa, que maravilha. E o êxito foi tremendo. Sensacional. Então, o êxito foi sensacional. Então, a partir dali, a gente já percebe que ela faz muito efeito. Bom, também, diferentemente do Brasil, que ainda ela é, diríamos, ainda pouco conhecida, mas é uma técnica que ela é utilizada mundialmente. 110 países utilizam a ozonoterapia de modo oficial. Nossa, bastante. E países de primeiro mundo. A gente não está falando de países periféricos. Sim. Estamos falando dos Estados Unidos, onde mais de 20 estados, porque a federação permite isso, em mais de 20 estados o ozônio é utilizado no Japão, é utilizado na Itália, na Espanha, no Canadá. Então, não são países pequenos e utilizam com bastante profundidade, né? Então, a gente tem bastante estudo científico nesse sentido, né? Como a minha formação foi internacional, eu tive acesso a centenas de publicações e de estudos que comprovam a eficiência, né? Então, a gente tem que sempre observar, porque, embora aqui no Brasil pouco se comente nos estudos científicos e o pessoal bate nessa tecla, mas o estudo realmente é grande. Hoje, a ozonoterapia ela está autorizada pelo SUS, isso que é muito importante se frisar, pela portaria 702 do Ministério da Saúde. Então, importante para os nossos amados saberem disso, né? Porque é algo tão eficiente, pouco difundido, mas que eles podem se beneficiar. Faço até aqui convido a todos os ouvintes e todo mundo que nos acompanha também pelo Facebook, que pesquisem isso, de fato, está autorizado pela portaria 702, como prática integrativa e complementar. Olha só. Que é o universo nosso, né? Sim, total. Então, a gente trabalha desse modo holístico e a ozonoterapia está nesse processo, né? Então, tem alguns conselhos aqui no Brasil que já utilizam a ozonoterapia, como o próprio conselho de odontologia, fisioterapia, né? Então, é algo que está começando a tomar vulto, né? E, quiçá, né, logo mais possamos ter isso expandido e sendo praticado efetivamente no dia a dia de todos os brasileiros, em todos os hospitais, quiçá a divindade, o eterno, seja assim, para isso, a melhoria da saúde do povo, né? Mas em que consiste exatamente essa ozonoterapia? Bom, a ozonoterapia ela é um tratamento, o ozônio ele é um O3, né? Então ele tem, são 3 moléculas. E o que a gente chama, o princípio é de um oxigênio nascente, porque veja só, se você tem 2 moléculas de ozônio, depois de um certo período, o ozônio tem uma vida útil, diríamos assim, de uns 40 minutos, a depender de temperatura, etc. Então, a partir do momento que o ozônio se dissolve, ele volta a ser oxigênio. Então, para cada 2 de ozônio, nós teremos depois 3 moléculas de oxigênio dentro do organismo. Então, haverá uma superoxigenação, né? Uma conversão de O2 para O3 e depois uma reversão a 3 moléculas de oxigênio. É isso que você está dizendo? Então, como ele parte de 2, vamos para facilitar para que as pessoas consigam entender. Para cada 2 de O3, você vai ter numa sequência lá na frente 3 de O2. Isso. Então você tem superoxigenação. Perfeito. Maravilha. E uma coisa assim, eu sei que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, inclusive muitos atletas, né? Sim, têm utilizado da ozonioterapia. Então, assim, eu gostaria que você nos desse uma ideia
das doenças, no caso, que a ozonioterapia pode tratar. E assim, e as pessoas sentem, né, quase que instantâneo, né? Embora nada seja de noite para o dia, Sim. Tudo tem um processo. Sim. Mas nos fala um pouquinho a respeito Sim. disso, que eu acho que vai ser bacana nossos amados saberem. O ozônio promove, assim que entra no organismo, uma excepcional cascata antioxidante. Né? Então ele vai ativar os processos de defesa, de imunidade, melhorando a questão celular, melhorando o contato do ozônio com os fluidos biológicos, promove toda uma cascata antioxidante. E começa a partir daí uma varredura dos radicais livres, que é o grande problema. Né? Os radicais livres, eles inflamam, eles degeneram, eles acidificam o organismo, né? E, obviamente, envelhecem. Por isso que o ozônio é considerado um potente anti-envelhecimento, um potente agente anti-envelhecimento. Né? Tem até, pegar um gancho, tem um grande amigo nosso, talvez você até o conheça, ele é um médico, já está com 90 anos de idade, ele é de São José dos Campos, Dr. Coimbra. Né? E o Coimbra, não aquele Coimbra que também é famoso e que eu estimo muito, o Coimbra da vitamina D, mas é um outro Coimbra. E o doutor Coimbra, lá de São José dos Campos, ele já está com 90 anos e se você tiver contato com ele, você vai ver que ele tem a minha altura, eu tenho 1,90 m, ele tem a minha altura, continua ereto, continua firme, continua forte, que dá a impressão que tem 60 anos de idade. Maravilha. Cabeça funcionando muito bem. Por quê? Porque é ozônio todo dia. Né? Ele faz o protocolo dele lá, a gente tem alguns mecanismos que a gente usa de protocolo, e ele com certeza utiliza fielmente isso, porque está muito bem até hoje. Aí né? no caso esse do tratamento interno, ou você está falando daquele que a gente tem também? Tratamento interno. Tá. Então, por isso que eu estou querendo dizer assim, que tudo isso para dizer o seguinte, então, há um processo celular, um processo de otimização celular que proporciona todos esses benefícios. Para elencar, para a gente poder, que as pessoas tenham ideia do universo de patologias e de enfermidades que o ozônio trata, e trata com bastante eficiência, eu vou citar algumas. Né? Bom, são mais de 250 patologias, tanto de origem inflamatória, infecciosa, isquêmica. O próprio câncer, ele combate os tumores, reduzindo o efeito colateral também da radioterapia e da quimioterapia. É importante dizer que o ozônio ele pode ser tanto como coadjuvante, como um fator principal, como protagonista de um processo. Tá? Nossa, você lembra, Val, da minha mãe, que teve o câncer lá atrás, há muitos anos atrás, sim. E a partir dali eu criei um grande protocolo contra o câncer, onde um dos alicerces desse tratamento é o ozônio, porque o ozônio te mantém no nível de oxigenação muito acima da média. E onde o câncer? Por que os tumores avançam? Eles gostam de avançar onde tem falta de oxigênio. É assim que o câncer avança. De modo que, como a ozonioterapia é um processo que vai te causar uma superoxigenação, o tumor ele é combatido ali com bastante eficiência. Aí, obviamente, tem outros tratamentos que são muito eficientes também, que a gente sabe, fazendo conjunto, entra a radiestesia, entra uma série de coisas, né? Mas, sobretudo, a gente tem que trabalhar a mente também, né? Então, se não trabalhar a mente, as emoções, a coisa... Então, fundamental, né? Em todas as técnicas. Exatamente. Né? Então, também tem o seguinte, o ozônio trata diversos problemas circulatórios, doenças virais, o ozônio é considerado o mais potente virucida que existe. Então, doenças virais como AIDS, hepatite, herpes, tem estudos que ele negativa a AIDS, desde que se for feito numa sequência, dentro de um protocolo, mas como ele é um potente antiviral, e a AIDS vem de vírus, então, obviamente, que funciona muito bem. Então, esse é um outro detalhe muito importante a se considerar. Feridas de origem vascular, tanto arterial quanto venosa, úlceras diabéticas. E já visto muitas pessoas, né, que têm esse problema. Muitas. Tem, então, as úlceras diabéticas ou por insuficiência arterial, queimaduras resolve de uma maneira muito eficiente, trata hérnias de disco, dores lombares, porque tem um potente efeito analgésico, anti-inflamatório, dores articulares decorrentes de inflamações crônicas. Minha mãe, você também lembra, ela sofria no passado por conta de artrite, de artrose, etc. E fazíamos as aplicações de ozônio e hoje ela está muito bem nesse sentido, você sabe, você acompanhou isso. Você ajuda muito nas colites, inflamações intestinais crônicas.
as condições de idosos, para idosos é muito forte, ajuda muitas pessoas que não andavam, voltam a andar. A gente é suspeito para falar, mas quando a gente está no dia a dia, eu sei, né? Verdade. Eu sempre digo que as pessoas não acreditam em nada que a gente está falando. Eu quero que elas pesquisem, cada uma Sim, entra na com internet. certeza. A gente tem aqui, hoje em dia, mais do que nunca na história da vez da humanidade, o acesso à informação. Sim. Então, eu acho que as pessoas devem sim procurar se familiarizar com o assunto. Além do Google tradicional, campo de busca, a gente tem o Google acadêmico, que é chamado de Scholar Google, onde lá você tem só de ozônio, tem mais de 2 milhões de citações de ozônio. Então, que as pessoas realmente pesquisem, né, para se aprofundar, para ver se aquilo pode caber na vida delas. Né? Eu gostaria que você passasse o seu telefone de contato para a gente poder continuar. Depois, eu gostaria que você falasse, você falou de vírus, né? Você falasse se atinge bactérias e fungos, e também se tem algum estudo com referente à aplicação do ozônio para o combate à Covid. Sim. Bom, você passa o seu telefone, contato, se tiver WhatsApp, né? Telefone fixo. Bom, o meu WhatsApp, ele é até um número fácil de gravar, né? É São Paulo 11 971 38 33 88. Repete, por favor. 011 São Paulo, 971 38 33 88. Perfeito. Né? Maravilha. E também todo esse aspecto da ozônio, e especialmente é um aparelhinho, né? Precisa dar tempo, hein? Que você precisa falar dele, porque está sendo bênção lá em casa, sabe? Para a Gabriela, que bom, né? Que tem uma alergia, sabe? Rinite, todas as ites. Para mim também, né? Para gente. Que bom. De modo geral. Que dando resultado para vocês. Sim, sim. E no caso está lá no site também, né? Sim, da tá loja crisocelar.com. Sempre assim, gente, ó, lojacrisocelar.com/cursos, lojacrisocelar.com/livros e lojacrisocelar.com/ozônio, tá? Então, sempre, porque senão as pessoas procuram, estão acostumadas e entravam lá, não vi nada. Então, lá tem toda uma matéria que você nos passou, né? Que, como eu disse, nós estamos aprendendo agora com você a respeito dessa maravilha, tá? Inclusive, tudo que vem para um bem maior. O aparelho purificador também de ozônio também está lá. Que está lá, exatamente. Fantástico. Vou falar então. Que é disso que eu quero que eu fale um pouquinho também. Vou falar. Então, como eu disse, o ozônio é um potente combate vírus, bactérias, ácaros. O ozônio, e também isso é público para as pessoas pesquisarem, o ozônio foi o único meio capaz de vencer aquela superbactéria hospitalar, que nenhum antibiótico conseguiu detê-la. O ozônio foi a superbactéria. O ozônio foi o único meio de conseguir combater. Né? Então, você vê, o ozônio deveria estar, sim. Dentro dos hosptais, dentro das salas de cirurgia, dentro dos quartos, devia estar em todos os lugares. Porque fica aí a dica. Fica aí a dica. Infecção hospitalar generalizada, para evitar isso. Exatamente, evitaria. Então, por ele ser um potente agente virucida, o que acontece o ozônio? Ele quebra, vamos para facilitar de uma linguagem que as pessoas possam entender, ele consegue destruir o invólucro do vírus. Então, ele realmente combate com muita eficiência. Hoje já tem pesquisas mundiais acerca, entrando na tua pergunta sobre o Covid, Marcos, as pessoas também podem pesquisar porque já é público, sobretudo estudos na Itália, pacientes em condições gravíssimas na Itália, entubados, foram tratados com ozonioterapia e saíram da intubação, né? Mas é aquela história, isso não é muito ventilado porque existem interesses, né, que a gente, infelizmente, a humanidade, muita gente ainda é permeada pelos interesses egóicos, onde realmente o ego prevalece e as coisas atrapalham. Mas se o ozônio fosse estar na linha de frente no tratamento de Covid, pode escrever por tudo que a história já preconiza. Isso. Estaria salvando muito, né? Então, muitas pessoas. Que você está falando, Fábio, me induz que isso é um tratamento caro, então. Não, muito pelo contrário. Esse é uma outra fantasia que foi criada, porque existem diversas vias de tratamentos por ozônio, né? E tem tratamentos, houve, e até isso foi até bom para quem é do universo da ozonioterapia, o que houve recentemente com o prefeito lá de Itajaí, de Santa Catarina. Ele é médico, e médico com formação integrativa, né? Então, ele tem uma visão holística.
E ele, um dos mestres dele, ele mesmo disse, é o Dr. Laí Ribeiro, que também é um dos meus mestres. E o Laí é um dos que quer expandir a questão da ciência da ozonoterapia. Então, você tem diversas vias de aplicação. Quando o prefeito Morastone disse que a via retal era uma via que seria utilizada, de fato, e aí eu peguei com todos os estudos que a gente tem internacionais, é uma via que, por ser sistêmica e muito barata, ela é muito barata. Se você colocar o equipamento que vai ser usado, que você precisa, obviamente, de um gerador de ozônio, está disponível lá para gerar ozônio. Mas depois você tem o quê? Você tem o catéter, você tem a seringa, você não tem muita coisa, você tem a luva. Então, lógico, depois você tem os em se tratando de honorários dos profissionais que vão aplicar, aí entra essa questão. Mas do ponto de vista físico, quando você vai gastar, é muito barato. E ele é um procedimento que é sistêmico. Uma vez o ozônio sendo ministrado por via retal, ele em poucos segundos ele está circulando no organismo inteiro, atingindo todos os microvasos. Ele vai lá onde nada atinge, ele vai na ponta, ele consegue atingir 100% do corpo. Tanto é que as pessoas que recebem o tratamento por via retal, em poucos segundos ela já sente o gosto do ozônio na boca, só para você ter uma ideia como uma coisa é rápida. Mas até o do purificador a gente sente. Eu sinto, né? Fica no ambiente, lógico, e a gente sente, assim, quando o ar entra, né, passando pelas vias do nariz, depois pela garganta, exatamente. E é isso que abre, né? Que abre, exatamente. Então, eu vou falar do aparelho de purificador de ar. As pessoas têm que tomar bastante cuidado, porque, de fato, o ozônio ele é O3, então nós respiramos O2. Então, para você ter um ozônio no ambiente, ele tem que ser um ozônio modulado. Qual que é o grau aceitável e que funciona sem causar nenhum tipo de prejuízo? Em torno de 0,2 a 0,8 partes por milhão. Isso aí a gente tem todos os testes, para as pessoas, inclusive, que quiserem, eu posso até mandar, todos os testes científicos feitos... Então, fala uma vez mais o seu telefone. Tá, posso falar. Então, a gente tem pela Universidade de Passo Fundo, foi coordenado um grande estudo lá, eu tenho todos esses estudos provando a eficiência e a seguridade de um purificador de ozônio, desde que seja modulado. A maioria do que tem no mercado, as pessoas têm que sair do ambiente. Esse não, esse que vocês conhecem e que vocês já estão utilizando e acabaram de demonstrar que está sendo muito útil a vocês, pode perceber que você não sente nenhum tipo de irritação, nada disso, pelo contrário, ele vai ajudando o organismo. Melhora muito. Melhora muito a questão respiratória, tal, porque muitas das patologias que acontecem por efeito, às vezes, do ambiente estar poluído, né? Então, o ozônio ele consegue, quando ele combate fungos, combate esse tipo de coisa no ambiente. Para quem tem algum tipo de alergia respiratória, muita gente melhora de rinite, a gente vê esses relatos quase todo dia para quem utiliza. Só um detalhe, Fábio. É só para o ser humano ou para animal também veterinário? Temos minutinho, já estamos no finalzinho do nosso programa. O ozônio é utilizado tanto para ser humano quanto para animais. A ozonoterapia, né? E o purificador de ar também pode ser utilizado para... Os animais podem permanecer no ambiente também, que os testes científicos foram feitos com animais também. Né? É benéfico para tudo, até para as plantas que a gente tem dentro de casa. Né? Exatamente. Beneficia-se dos... Né? Eliminação dos fungos. Mas, por gentileza, como a gente já está no finalzinho do nosso programa, as pessoas podem, com certeza, estar falando com você pelo WhatsApp ou te ligando, enfim, e você, com certeza, estará com o maior prazer para dar as informações de que elas carecem. Fico à disposição para sanar as dúvidas, com o maior prazer. Então, tem a via, como vocês pediram para citar novamente, eu vou citar. O WhatsApp é o 971 38 33 88, ou pelo Instagram, que eu também respondo bastante por lá. Maravilha. Que é o @Dr. Fábio Rocha, Fábio com 2 Bs de bola, então Dr. Fábio Rocha, é isso aí, é o Instagram, que também é um veículo para a gente se comunicar. Que maravilha, e a gente te agradece muito por todos esses benefícios que você nos trouxe hoje, nos esclarecendo sobre a ozonioterapia, e claro, haverá outras oportunidades. Tá bom? Gratidão, Fábio, pela sua presença e por tudo que trouxe para a gente. Fala, Marcos. Que seja um ano suave e doce para todos nós. E leve, né? Beijinhos, luz no coração, gratidão imensa para todos vocês uma vez mais. Shalom. Shalom, shalom. עמך סגבנו